Capítulo 84, Passado contínuo em inglês. O passado contínuo em inglês, também conhecido como past continuous tense, é um tempo verbal usado para expressar ações que estavam acontecendo em um determinado momento no passado. Ele é usado para descrever ações que estavam em andamento em um ponto específico no passado, ou para descrever ações que estavam acontecendo por um período de tempo no passado. Formação do passado contínuo. O passado contínuo é formado usando o passado simples do verbo to be was/were, e o gerúndio ing, do verbo principal. A estrutura básica é a seguinte: sujeito mais was, were mais verbo principal mais ing. Por exemplo, I was studying English. Eu estava estudando inglês. They were playing football. Eles estavam jogando futebol. Para formar a negativa, adicionamos not após was, were. Por exemplo, I was not, wasn't, studying English. Eu não estava estudando inglês. They were not, weren't, playing football. Eles não estavam jogando futebol. Para formar a interrogativa, invertemos a posição de was, were e o sujeito. Por exemplo, was primeiro studying English? Eu estava estudando inglês. Were they playing football? Eles estavam jogando futebol? Quando usar o passado contínuo. O passado contínuo é usado em várias situações. Aqui estão algumas das mais comuns. 1. Para descrever ações que estavam em andamento em um ponto específico no passado. Por exemplo, at 10 o'clock yesterday, I was studying English. Às 10 horas ontem, eu estava estudando inglês. 2. Para descrever ações que estavam acontecendo por um período de tempo no passado. Por exemplo, I was reading a book all afternoon. Eu estava lendo um livro a tarde toda. 3. Para descrever duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. Por exemplo, while I was studying, my brother was watching televisão. Enquanto eu estava estudando, meu irmão estava assistindo televisão. 4. Para descrever uma ação que estava em andamento no passado quando outra ação interrompeu. A ação interrompida é expressa no passado contínuo e a ação que interrompe é expressa no passado simples. Por exemplo, I was studying when the phone rang. Eu estava estudando quando o telefone tocou. Exceções e notas. Alguns verbos não são normalmente usados no passado contínuo porque eles descrevem estados, não ações. Estes incluem verbos como know, want, believe, like, etc. Por exemplo, não dizemos I was knowing ou I was wanting. Em vez disso, usamos o passado simples, I knew, e wanted. Finalmente, é importante notar que o uso do passado contínuo pode variar um pouco entre diferentes variantes do inglês. Por exemplo, em algumas variantes do inglês americano, é mais comum usar o passado simples em vez do passado contínuo em algumas situações onde o inglês britânico usaria o passado contínuo. Em resumo, o passado contínuo é um tempo verbal importante que permite descrever ações que estavam em andamento no passado. Como todos os tempos verbais, a melhor maneira de se familiarizar com ele é praticar. Então, por que não tentar escrever algumas frases no passado contínuo agora?